Mais uma vez, a máquina de mentiras bolsonarista entrou em ação, e dessa vez os professores brasileiros foram as vítimas. Nas últimas semanas, viralizou nas redes sociais uma narrativa completamente falsa, a de que o governo Lula teria aumentado a idade de aposentadoria dos professores em 2026. A mentira foi tão bem arquitetada que confundiu até mesmo parte da categoria docente, gerando revolta e indignação contra o governo atual. Mas a verdade, como sempre acontece quando enfrentamos a extrema-direita brasileira, é completamente diferente do que estão tentando vender. E o pior, figuras públicas com alcance midiático embarcaram nessa canoa furada, seja por desinformação, seja por má-fé. Entre eles, o jornalista Luiz Batti, que mais uma vez demonstrou sua vocação para o sensacionalismo barato e a falta de compromisso com a checagem de fatos. Batti, conhecido por seu programa policial repleto de apelação e manchetes de impacto, não perdeu a oportunidade de surfar na onda da desinformação, dando visibilidade a uma mentira que prejudica diretamente uma das categorias mais importantes do país. Mas vamos aos fatos, porque diferente dos bolsonaristas e de jornalistas oportunistas, aqui a gente trabalha com a verdade. A mudança nas regras de aposentadoria dos professores não foi feita pelo governo Lula. Essa é a primeira e mais importante informação que precisa ser martelada até que entre na cabeça de quem ainda acredita nessa farsa. As novas regras foram estabelecidas pela reforma da Previdência de Bolsonaro e Temer, aprovada durante o governo Bolsonaro, com amplo apoio do Congresso Nacional daquela legislatura. Foi a turma do inelegível, aquela mesma que prometeu modernizar o Brasil e acabou vendendo o país aos interesses privados, que aprovou essas mudanças. O governo Lula está apenas aplicando uma lei que já existia, que foi aprovada por quem hoje mente descaradamente nas redes sociais, dizendo que a culpa é do PT. Você é professor e ainda vota no PT? É brincadeira, né? Certamente não viu essa notícia aqui da semana. Professores terão que esperar mais tempo para se aposentar. O governo Lula aumentou o tempo de contribuição de professores e professores em mais 2 anos e 6 meses. Ou seja, as mulheres vão trabalhar de 52 anos para 54 e 6 meses e os homens de 57 para 59 e 6 meses. Gente, a profissão que forma todas as outras. Aquela que merece a nossa valorização e o nosso respeito, mas também é aquela que sempre foi objeto de doutrinação ideológica. Então o PT ele sempre soube a importância do professor, inclusive como um formador de massa eleitoral. É de uma hipocrisia sem tamanho. Bolsonaro e seus aliados mudaram as regras do jogo, prejudicaram milhões de trabalhadores brasileiros, incluindo os professores, e agora querem colocar a culpa em quem está apenas cumprindo a legislação vigente. Golpe em cima de golpe, mentira em cima de mentira, e o pior é que sempre tem gente disposta a acreditar, a compartilhar, a espalhar o ódio gratuito contra um governo que sequer criou essas regras. Antes da reforma da Previdência, professoras podiam se aposentar aos 52 anos e professores aos 57, desde que cumprissem 25 e 30 anos de contribuição, respectivamente. Com a reforma bolsonarista, essas idades foram gradualmente aumentadas, chegando em 2026 a 54 anos e 6 meses para professoras e 59 anos e 6 meses para professores. A transição continua até 2031, com elevação progressiva da idade mínima. Ou seja, não é nada novo, não é nenhuma surpresa, não é nenhuma medida do governo Lula. É simplesmente o calendário de uma reforma que Bolsonaro e sua base parlamentar aprovaram há 5 anos. Mas essa informação não interessa aos propagadores de fake news, porque ela destrói completamente a narrativa de ataque ao governo atual. Eles precisam da mentira para manter a base mobilizada, para continuar vendendo ódio, para manter o projeto político de extrema-direita vivo, e contam, infelizmente, com a cumplicidade de veículos e jornalistas que deveriam zelar pela verdade. Luiz Batti, que já ganhou notoriedade pela linha sensacionalista de seu jornalismo, mostrou mais uma vez que a audiência está acima da responsabilidade. Ao dar espaço para essa fake news, sem a devida checagem, sem confrontar os fatos, sem apresentar o contexto histórico da reforma da Previdência, Batti contribuiu ativamente para a desinformação de milhões de brasileiros. Não é ignorância, é opção editorial. É escolher o caminho mais fácil, o caminho do clique, do compartilhamento indignado, mesmo que isso signifique participar de uma campanha de mentiras contra trabalhadores e contra um governo democraticamente eleito. Esse tipo de jornalismo é nocivo, é irresponsável e precisa ser denunciado.
Porque quando um comunicador com alcance massivo legitima a mentira, ele se torna parte do problema, ele se torna um dos vetores dessa epidemia de desinformação que corrói a democracia brasileira. E aí entram as vozes que realmente importam nessa história. A deputada Bebel, vice-presidente da APOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, foi uma das primeiras a se posicionar publicamente contra essa narrativa falsa. Aproveito o momento para fazer um outro desmentido que já fiz, você já deve ter recebido, você que está na minha lista de transmissão, e mesmo quem não tiver, já viu que aquela matéria que aquele jornalista, se é que é jornalista, porque jornalista não pode mentir, jornalista tem compromisso com a verdade. E esse jornalista bolsonarista que se chama Bassi, ele, na verdade, diz que o governo Lula vai aumentar a idade de aposentadoria dos professores e das professoras. Uma grande mentira, uma fake news, que tem uma técnica que tem sido usada, né, para poder fazer mentiras virarem verdades. Mas esta não virará, porque nós nos levantaremos para dizer que é mentira. Por que que não é verdade? Porque quem fez a reforma da Previdência neste país e nos colocou neste limbo foi o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi ele que fez. E aqui no estado de São Paulo foi o Dória que fez. Então, meus queridos e minhas queridas, cuidado com o que vocês leem, né? Tudo aquilo que diz respeito a vocês, nós estamos acompanhando. Mandei para toda a minha lista de transmissão e também para os grupos de opiniões que a gente tem contato com vários. Então não é verdade, é fake news. No mais, vamos ficar atentos. Nós vamos ter muitas lutas para fazer neste ano. E aí nós temos que estar unidos, né? E o sindicato faz isso. Conto com o apoio de vocês e conto também com a presença de vocês na PUESP para que a gente possa cada vez mais evitar que mentiras se tornem verdade e mais que isso, para que a gente tenha mais conquistas. Um abraço, no mais, estou à inteira disposição. Com a autoridade de quem conhece profundamente as questões da educação e da categoria docente, Bebel esclareceu em suas redes sociais que as mudanças foram aprovadas durante o governo Bolsonaro e que o atual governo não tem responsabilidade sobre essas regras. Ela reforçou algo fundamental: a importância do voto no legislativo. Não adianta eleger um presidente comprometido com os trabalhadores se o Congresso está repleto de parlamentares que votam contra os interesses da população. A reforma da Previdência só passou porque teve apoio massivo de deputados e senadores que se diziam representantes do povo, mas que na prática representavam apenas interesses econômicos e a agenda neoliberal. Bebel deixou claro que a luta dos professores é uma luta política, que passa pela conscientização sobre a importância de escolher bem nossos representantes, de entender que cada voto no legislativo pode significar a diferença entre conquistas e retrocessos. Outras vozes importantes da educação também se manifestaram, reforçando o esclarecimento e denunciando a operação de fake news. Educadores, sindicalistas, parlamentares progressistas, todos trabalhando para desmentir a narrativa falsa e proteger a categoria de mais um ataque coordenado. Porque é disso que se trata, um ataque coordenado. Não é coincidência que essa mentira tenha começado a circular justamente agora, em um momento em que o governo Lula trabalha em diversas frentes para reconstruir políticas públicas destruídas nos últimos anos. É uma estratégia clara de desgaste, de criação de caos informacional, de mobilização da base bolsonarista através da mentira, e funciona, infelizmente funciona, porque vivemos em uma sociedade onde muita gente não verifica a informação antes de compartilhar, onde o ódio se espalha mais rápido que a verdade, onde jornalistas irresponsáveis como Batti encontram espaço para lucrar com a desinformação. Mas a verdade precisa ser dita, repetida, compartilhada incansavelmente. Os professores brasileiros já sofrem o suficiente com salários baixos, condições precárias de trabalho, falta de valorização profissional, não merecem ser usados como peça em um jogo político sujo, não merecem ser enganados por mentiras fabricadas,
E nós, cidadãos comprometidos com a democracia e com a verdade, temos a obrigação de combater cada fake news, de desmascarar cada mentira, de responsabilizar cada comunicador que escolhe o caminho da desinformação. Então compartilhe esse conteúdo, espalhe a verdade nos seus grupos, converse com os professores que você conhece, explique o que realmente aconteceu. Comente aqui embaixo sua opinião sobre essa farsa bolsonarista. Se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos de combate à desinformação e deixe seu like para fortalecer a divulgação da verdade. Porque só com informação de qualidade, com jornalismo responsável, com cidadania ativa, vamos conseguir enfrentar essa máquina de mentiras que ainda insiste em envenenar o debate público brasileiro.